hoje temos um tema que é muito importante. Raiva. Você logo pensa, não, mas a raiva, eu não tenho o cachorro em casa, mas a raiva também está na pessoa humana. E nós temos aqui um especialista que vai tratar deste assunto. E a raiva, olhe bem, quando expressa vingança, ora, esse desejo de vingança leva a prejudicar não só a vida espiritual, mas também a saúde corporal e psíquica. Portanto, atinge a pessoa toda. Por isso, nós nos perguntamos, ora, uma pessoa raivosa, a raiva, será que há possibilidade de evitar? Não diria tanto, diria até, será que é possível orientá-la, canalizá-la para uma dimensão mais positiva da nossa própria vida? Ora, tudo isso nós vamos conversar, ver quais males a raiva provoca. Vamos considerar com o doutor, que é psiquiatra, nosso amigo, doutor Ciro Massi, psiquiatra ortomolecular. Seja de novo bem-vindo a esse programa. Muito obrigado, é um enorme prazer. É uma alegria vê-lo, estar aqui com o senhor e para um tema como esse da raiva. O que o senhor já nos diria de entrada sobre a raiva? Quando ela atinge, por exemplo, a pessoa humana. E atingindo a pessoa humana, há pessoas que nós falamos, são pessoas, podemos dizer isso? Raivosas? Raivosas. Podemos ou não? Podemos dizer sim. Na verdade, no Brasil é meio politicamente incorreto falar que tem raiva, né? As pessoas têm irritação, as pessoas têm nervosismo, mas não falam, não, eu não tenho raiva. Às vezes se pergunta para uma pessoa assim, você tem ansiedade? Tenho. Você tem depressão? Tenho. Você tem raiva? Não. Eu não tenho raiva. Ah, mas você tem nervosismo? Tenho. Você fica irritado? Fico. Então, na verdade, é uma coisa muito cultural nossa, né? De não poder dizer que sente raiva ou não poder sentir raiva. E nós sentimos raiva. O problema da raiva não é não sentir, porque sempre que você é aviltado nos seus direitos ou é frustrado nas suas expectativas, ou você deprime, fica triste, ou você fica com raiva, fica realmente bravo com aquela situação, quer ver mudar. E o mal deveria ser punido, mas punido dentro da lei. Sim, dentro da lei. E, portanto, sem nunca perder a paz e a tranquilidade. Exatamente. Não pela raiva, né? Não pela raiva. A raiva é inevitável, eu vou sentir. Agora, a raiva prolongada, essa literalmente, Dom Fernando, nos mata. A raiva, o nervosismo, a irritabilidade, a raiva, a vontade de vingança, o inconformismo com as mudanças, a necessidade de querer que tudo saia como a gente acha que deve ser e não como é, né? Mata a pessoa. Mata. Como eu dizia no início, mata nossa vida espiritual e física. Prejudica a vida física e psíquica, não Exatamente. é verdade? Coração. O coração. Coração é esse aqui mesmo. Não é o coração emocional, não. É o coração físico. Foi feita uma pesquisa na década de 50 com médicos e advogados. E então se pesquisou quem eram as pessoas com tendência mais raivosa naquele momento. Isso na década de 50. 30 anos depois, o que se verificou foi o seguinte, as pessoas que eram menos raivosas, elas morreram mais ou menos 10% do que as pessoas raivosas. Ou seja, as pessoas que têm raiva morrem 10 vezes mais que as pessoas... Pressão arterial é prejudicada. Perfeito, é uma coisa física. A pressão arterial dá liberação de adrenalina. A pulsação aumenta, as artérias se fecham. Exatamente. E se o indivíduo já tem lá uma esclerose coronariana, a artéria fecha e ele infarta. Ele morre. Então o importante não é que não vai sentir raiva. As pessoas não podem, eu tenho raiva. Não, é normal. O problema é dar uma saída criativa. A gente diz assim, não é controlar, é dar uma saída criativa, é um eufemismo, né? Mas não é controlar a raiva, é dar uma saída criativa para a raiva para ela não se prolongar no tempo. Né? Nós vemos, portanto, que pode atingir o coração, pode atingir também o fígado. Por incrível que pareça, o diabetes, por exemplo, pode ser gerado pela raiva. Então, as crises do diabetes no pâncreas, elas estão relacionadas, realmente elas estão relacionadas com emoções fortes. Emoções fortes. Que pode ser uma ansiedade forte, que pode ser uma depressão, que pode ser uma raiva. Então, realmente, agora na medicina chinesa, isso é muito interessante, os médicos chineses, a medicina tradicional chinesa, ela imputa ao fígado, exatamente ao fígado, a origem da raiva.
Tanto é que os acupunturistas têm um ponto, né, que a gente chama de F3, é um ponto que fica aqui, vou até mostrar, fica bem dedinho. Quem faz acupuntura e vê o acupunturista colocar aqui entre o dedão e o outro, né, ali é um pontinho, fígado 3, F3, que é um ponto muito utilizado pelos acupunturistas para controlar a raiva. E realmente, talvez seja mais uma metáfora ao fígado na medicina chinesa do que uma coisa mais contemporânea. A gente dá origem à raiva hoje mais ao cérebro do que ao fígado, né? A origem. Mas os chineses não sabiam disso. E o que existe é assim, o indivíduo realmente ele se acalma. A raiva não dá uma continuidade, né? Ela não persiste com o tempo. Mas eu repito, Dom Fernando, que é muito importante as pessoas considerarem o seguinte: ela vai falar, não, mas eu não tenho raiva. Mas você fica muito bravo, você explode no trânsito. Quando uma pessoa te contraria, você não contém seus impulsos. Mas porque ela está contendo também. Porque no trânsito o senhor não pode exprimir de outra maneira. Porque se nós pudéssemos pôr para fora, talvez aliviasse, não é verdade? É verdade. Aí que está o caso. É verdade, porque o nosso organismo, ele traz uma memória fisiológica, ele foi preparado para lutar, para brigar ou para sair correndo, para fugir de qualquer ameaça física. Então nós estamos preparados, por exemplo, se eu estou atravessando uma rua, vem um carro guinchando o pneu, eu não paro para pensar. Eu dou um pulo do lado. Eu dou um pulo. É. Essa é uma reação que salva a minha vida. E é uma reação de estresse. O estresse é essa reação. O problema é que nós temos essa reação de maneira não coerente com a nossa reação física. Explicando melhor, nós estamos preparados para fugir de leão, de tigre, de enchente, de ameaças físicas. O problema contemporâneo não é de ameaça física, é de ameaça emocional. Por exemplo, uma fechada no trânsito, vamos considerar o trânsito, uma fechada no trânsito, dificilmente coloca em risco minha integridade física. É raro. Coloca em risco o meu senso de justiça, porque ele foi injusto ao me fechar. Quem esse folgado está pensando que ele é? Não é? Então, nesse momento em que eu estou julgando, em que eu estou não me conformando, que eu tenho vontade até de bater naquela pessoa, né, que me fez a... E não foi por um risco físico. E eu não posso fazer nada, só tem razão. Eu não posso ir lá e bater. Imagina, eu vou ficar brigando no trânsito. Eu mesmo vindo para cá hoje, eu tomei 3 fechadas, 3. Por isso que o senhor está calmo. Então, estou calmo, né? Na primeira porque o senhor interiorizou. Porque também nós podemos fazer isso, hein? Podemos interiorizar esses contratempos da vida. Agora, isso daí é uma técnica que deveríamos aprender pouco a pouco, para que a raiva realmente não venha prejudicar o nosso organismo, não venha prejudicar a nossa pessoa, o espírito, nossa integridade. Né? A nossa integridade. Então, tem pessoas que acham que é bacana ficar sentindo raiva. Não, mas eu sou assim mesmo. Mexeu comigo, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou. Quer dizer, ele tem uma cultura, né? Ele tem um modo de sentir, de pensar e agir, que não apenas aceita a raiva como algo natural, mas como cultiva, acha que é bom ficar nesse estado. E aí o que eu posso afirmar é que essa pessoa tem de 5 a 10 vezes mais chance de morrer do coração. Né? Ele que está se achando o rei da cocada, a última Coca-Cola do deserto, lamento informar, mas tem uma enorme chance de sofrer do coração. Mas nós podemos trabalhar a raiva, nós podemos canalizá-la, não é isso? Podemos canalizar. Como, doutor? Isso que é importante. Primeiro passo, reconhecer que está sentindo raiva. Segundo passo, interromper o automatismo. Nós não somos robôs, nós temos a capacidade de dirigir as nossas vidas. Isso que é bacana, né? Nós temos a grande diferença nossa para a grande maioria dos animais é que a gente consegue interromper esse automatismo. Vamos usar essa faculdade. Por exemplo, parando para respirar, né? Agora, parar para respirar num momento de raiva é muito difícil. Então o negócio é treinar antes. Então a pessoa tem que estar... ninguém aprende a nadar quando cai na piscina. A gente aprende a nadar antes para depois se jogar na piscina e sair nadando. A mesma coisa a técnica de controle emocional, vamos chamar assim. Primeiro passo, mais simples, todo mundo pode fazer, é simplesmente respirar, desviar a atenção, né? Distrair. Nós enganamos a nossa própria consciência. Porque respirando parece que nos voltamos ao normal. Não é isso, doutor? Exato. E o nosso cérebro, ele não consegue ter 2 estímulos contraditórios ao mesmo tempo. Exatamente. Ao mesmo tempo. Então o nosso cérebro fala assim, ou esse indivíduo está com muita raiva e eu tenho que mobilizar todas as energias para ele sair batendo, quebrando, ou ele está muito calmo porque ele está respirando calmo. O cérebro fala assim, decide, é um ou outro. Como você persiste por mais de 30 a 60 segundos respirando, você ganha. Você vence. Você vence o automatismo do cérebro. Basta colocar um estímulo contrário, antagônico, que o cérebro provoca um curto-circuito nele. Ele fala, ou está calmo e está respirando,
ele está muito bravo, ele está preparado para a guerra. Como você vai respirar durante 1 minuto? E olha, e respirar de maneira muito simples. Posso fazer aqui? Vamos sim, ensinar? Sim. Então, como é que a gente respiraria? Olha, no carro dá para fazer. Eu me coloco aqui em posição de coluna reta, né? E vou fazer isso aqui, ó. Observa que a minha expiração durou mais tempo que a inspiração. Geralmente. Geralmente. De maneira automática você vai fazendo isso. Mas se quiser propositalmente, o ritmo é o que a gente chama de 2, 1, 4. Então inspira em 2 segundos, segura 1 segundo e solta em 4 segundos. Vou fazer, ó. Só isso. E aí nós vamos trabalhando o cérebro de tal maneira que... Tira do automatismo. Tira do automatismo. Agora, elimina o automatismo. Elimina o automatismo e eu tomo direção para minha vida. Eu faço o que eu quero. Aí cada um é dono da sua vida. Mas o importante é sair do automatismo. E olha só, o cérebro, na primeira vez que você respira ou na segunda, ele fala, esse cara está me enganando. Eu não estou calma, eu estou sob risco de vida, eu tenho que mobilizar aqui as energias para o organismo brigar. Então você tem que insistir durante pelo menos 40 segundos. Depois de 40 segundos o cérebro fala, não está me enganando. Ele realmente está no controle da situação. E aí ele relaxa e você sai dessa situação de automatismo. E aí vem as outras fases, quer dizer, aí nós podemos dar uma saída criativa para aquilo que aconteceu, para aquela energia. E para o fato, vamos reinterpretar o fato. Exatamente. Né? Quais fatos desencadeiam raiva na gente, na maioria das pessoas? Basicamente 2 grandes grupos. Ou eu fui aviltado nos meus direitos, por exemplo, eu estou numa fila de supermercado esperando há 40 minutos, vem alguém bem na hora de eu entrar e fura a fila. Eu vou sentir raiva. O que é isso? Imagina. Indignado. Eu fico indignado. Mas essa indignação eu vou sentir. É raiva. Essa indignação dá origem à raiva, melhor dizendo. Exatamente. Né? Pode dar origem para muita gente à situação de raiva. Ou eu, por exemplo, posso não me conformar com alguma situação. Então, se a gente perguntar aí para as pessoas, o que te deixa raivoso? Muitos vão falar, por exemplo, a nossa política. Por quê? Porque ela não anda no ritmo que a gente gostaria. Porque o Brasil não está acontecendo as coisas que eu gostaria que acontecesse. Né? Então, para muita gente, isso provoca indignação, provoca raiva. Né? Ou o meu emprego não está andando como eu gostaria, ou o meu salário não está subindo como eu gostaria, ou os meus clientes não estão entrando na minha loja como eu gostaria. Isso acaba ou me levando para a depressão ou levando para a raiva. De qualquer modo, a partir desse momento, vamos tentar dar uma explicação para aquilo que está acontecendo. Então, diante dos infortúnios da vida, das coisas que a gente não quer que aconteçam, que não são agradáveis, que são desagradáveis, eu tenho basicamente 2 tipos de explicação. Uma explicação otimista, que me leva a uma saída criativa e eu escapo dela com muito menos problema emocional, com muito menos problema físico, e tem uma explicação pessimista, que me traz problemas físicos. Né? A explicação pessimista, ela é um trio. Né? O pessimista, ele explica os infortúnios, as notícias ruins, primeiro de uma maneira pessoal. Então ele, por exemplo, vamos imaginar 2 indivíduos que perderam emprego, ou que tem lá seu comércio e tem 15 dias que está mal, né? Que não está entrando o que gostaria. O indivíduo otimista, ele vai explicar assim, olha, isso é uma coisa provisória, isso não é permanente. Eu já passei por outras fases, eu já tive outros empregos, eu sei que eu me recupero mais para frente. O pessimista acha que aquilo é permanente. Ele não consegue ver como um episódio. Ele acha que é um estado concreto, solidificado. Fica preso àquele fato. Fica preso àquele fato. Isso aí vai destruindo a sua pessoa. Vai destruindo. Esse é o primeiro. Eu conheço tantas pessoas assim. Doutor. Fico assim, né? Infelizmente. O segundo é que o otimista, ele acredita na sua própria capacidade de sair da situação. Ele fala, não, eu vou fazer por exemplo, o dono da loja, eu vou botar umas placas, vou fazer umas ofertas, vou sair gritando no meio da rua, ou o empregado, não, eu vou atrás, vou procurar os meus amigos, eu vou conseguir um novo emprego. O pessimista fala, não, eu dependo dos outros. Não está nas minhas próprias mãos eu resolver o meu problema. Né? O senhor está falando uma coisa muito sábia, que os antigos chamavam de superação. Superação. Quer dizer, o ser humano, ele se define na medida em que ele vai se superando, vai sendo cada vez mais ele mesmo. Sim. Pela superação. Portanto, aquele que fica preso, ele está se autodestruindo. Já desde a antiguidade se afirmava isso. Já sabia disso. E aí, o senhor permita, vou pedir licença. O terceiro aspecto. O terceiro aspecto que é fundamental, que é o seguinte, o otimista,
ele acredita que as razões que aconteceram aquilo são externas. Por exemplo, o indivíduo que perdeu o emprego ou que está com um comércio ruim, ele fala, bom, é a situação econômica do Brasil. Não é culpa minha, não é minha incompetência. Já o pessimista, ele fala assim, não, a economia está ótima, o problema sou eu. Eu que sou incompetente, eu não consigo resolver nada. Então quem tem esses 3 estilos de explicação pessimista tende a ter mais depressão e fica mais raivoso, com mais facilidade nas situações. Pessoas que realmente ficam transtornadas até, levadas pela raiva. Doutor, como o senhor interpreta essa atitude? É uma loucura provisória? É. Na verdade, nós sofremos o que a gente chama de inundação hormonal. Então, os hormônios do cérebro, eles se modificam e por um curto período de tempo, a pessoa, vou brincar com a expressão, sai de si. Né? Ela realmente ela não tem controle. É o transtorno. É um transtorno. Ela fica muito transtornada. É muito importante, como a gente dizia no bloco anterior, aprender a respirar para, nesse momento, começar a respirar e evitar que essa inundação hormonal tome conta e mantenha aquela raiva durante o tempo todo. Né? Então, normalmente, ela dura de 5 a 15 segundos. É importante saber esse tempo. A inundação hormonal com respiração. Então, assim, não sei que atitude eu vou tomar, né? Diante daquilo, fala o seguinte, olha, você tem certeza que você quer bater naquela pessoa? Você tem certeza que você quer jogar o carro em cima daquela pessoa? Você tem certeza que você quer matar? Tá ótimo. Tá com certeza? Espera 15 segundos. Quem tem certeza, 15 segundos não vai mudar de opinião. Se eu estou convicto que é aquilo que eu quero, eu vou esperar 15 segundos. Respira 15 a 30 segundos, mais ou menos, você vai ver que a situação começa a mudar de figura. É uma estratégia bacana para não se perder naquela emoção, né? E o senhor sabe que nós temos também no pensamento, que vem dos antigos gregos, que a raiva, ela, quando nós acalmamos, tranquilizamos o nosso interior, pela respiração, diríamos hoje, nós podemos canalizá-la, a raiva, para a coragem, para enfrentar as dificuldades da vida. Porque, na verdade, a raiva, perfeito, Fernando, a raiva é o jeito que o nosso cérebro tem de dizer se mexe, mexa-se. A depressão, a tristeza, é um jeito que o nosso corpo tem de dizer para refletir. A ansiedade é um jeito que o nosso corpo tem de falar para e pensa o que vai acontecer lá para frente. E a raiva é um jeito que o corpo tem de falar, se mexe, cara, vambora, não pode ficar do jeito que tá. Daí a coragem. Daí a coragem, etc. Eles também falaram da magnanimidade, né? Sim. Ser magnânimo, né? Também abre o coração. A pessoa pode começar a ver de modo muito mais amplo. Reinterpretando a realidade, a própria vida. Em inglês, eles têm uma expressão que eu gosto muito, chama reframing, quer dizer, mudar a moldura. Mude a característica, mude a interpretação. Né? Então eu posso imaginar, por exemplo, vou dar um exemplo, ocorreu hoje comigo, então vou comentar. Sim. Eu estava vindo para cá, estava com a minha filha no carro, tomei uma fechada de um carro assim, de uma pessoa de posses. Né? Ele deu uma fechada que quase bateu. Eu fiquei muito bravo, eu fiquei muito irritado. Eu tô com minha filha, tá aqui do lado, né? Tá aqui comigo e tal. Como é que um cara desse, que tem dinheiro, como é que ele faz? E eu já pensando, falei, vou jogar o carro, vou bater. Calma. Parei, respirei, né? E depois eu reinterpretei. Quer dizer, imagina, por exemplo, quantas pessoas esse indivíduo não faz infeliz. Porque ele se acha no direito de passar por cima, né? Não leva em conta as outras pessoas. Não leva em conta as outras pessoas. Quanto esse egoísmo, que é o grande egoísmo. Quanto egoísmo que está presente nessa pessoa, né? Quanta infelicidade. E aí, nesse momento em que eu parei assim e falei, puxa, quanta infelicidade ele não traz, eu falei, olha, eu não tenho como resolver a infelicidade que ele leva ao mundo, mas eu tenho como não levar mais infelicidade ainda, agindo de maneira raivosa. E não trazer a infelicidade dele ao meu coração. Ao meu coração. Nós refletirmos para ver essa riqueza da vida humana, o lado positivo, até da própria raiva. Veja como tudo nós podemos, de fato, interiorizar e podemos aproveitar essa realidade toda do ser humano para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e a realização de cada um de nós, né, doutor? Acho que é uma beleza quando nós vemos o ser humano em todos esses aspectos. O senhor que é psiquiatra, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu só gostaria de completar que para algumas pessoas, e isso acontece de maneira significativa,
A raiva exacerbada, ela é consequência de uma química do cérebro que está alterada. Por exemplo, por uma desnutrição de certos aminoácidos. Como eu trabalho com ortomolecular, é importante destacar isso. Então não é que eu estou desculpando, tirando a culpa dessas pessoas, não. Mas como o cérebro dela faltam certos nutrientes, ela tem essa reação exacerbada. Tem uma tendência a ter raiva. Então o bacana é que a gente hoje já tem tecnologia... Não é tendência inata, é tendência por deficiência de nutrientes. E hoje a gente tem como detectar isso, e, sempre que possível, abordar os dois aspectos. Um aspecto do comportamento do indivíduo, mas dando as substâncias nutrientes, as substâncias químicas que ele precisa para ter o controle emocional que é imprescindível. Para chegar ao equilíbrio. Exatamente. E nós, então, queremos agradecer ao Dr. Massi e também a Ultrafarma, sempre envia um presente, né, para o nosso amigo. E nós queremos ou menos que tenhamos outros encontros, né? Não só o que já tivemos, mas o de hoje e outros futuros para refletir, porque realmente nos enriquece muito toda essa sua sabedoria, todo esse seu conhecimento, sem dúvida nenhuma, cada vez mais penetramos nos meandros profundos da realidade humana. Isso é sempre muito positivo e enriquecedor para nós.